Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula nossa de revisão do terceiro bimestre. Vamos ver hoje dissociação iônica e o começo das teorias, de ácido-base, os principais teóricos. Mas antes de ver esses teóricos, existem dois processos que a gente precisa conhecê-los: dissociação iônica e ionização. Veja que na aula passada a gente falou de número de oxidação, oxirredução, tudo isso tem a ver com transferência de elétrons. E mais uma vez, esse caráter de dissociação e ionização tem a ver com essas cargas dos elementos químicos, né? Então perceba que está tudo interligado. Sem muita conversa, vamos ver o que é dissociação iônica. Esse camarada aqui, um gênio, Arrhenius, formulou uma hipótese o quê? Como foi a hipótese? Soluções aquosas continham certas partículas que eram carregadas de íons, ou seja, tinham diferença de cargas. Quando se colocava em água, elas ficavam com cargas diferentes, umas positivas e outras negativas. E ele chamou essa solução de eletrolítica, pois ela conduzia energia elétrica. Interessante, né? As substâncias que produzem íons são chamadas de eletrólitos, que podem ser iônicos, por exemplo, como cloreto de sódio, NaCl, o sal de cozinha. É um excelente eletrólito. Colocando ele na água, ele vai conduzir energia elétrica. Quando um eletrólito é iônico, o que é que acontece com ele? Veja só, eis a grande diferença. Quando um eletrólito, ou seja, uma substância já é iônica, a sua dissolução em água possibilita o que? A separação dos íons do retículo cristalino. Ou seja, os íons estavam lá num retículo, num cubo, como vocês já viram o esquema em outras aulas que eu mostrei. E esse retículo, essa organização geométrica é quebrada pelas moléculas da água. Aí acontece uma dissociação iônica. Quer dizer o quê? Já existia íons, só que eles estavam juntos. A água só fez separá-los. Então, numa dissociação iônica, não esqueçam, os íons já existiam, foram só separados, certo? Não esqueçam desse detalhe. Como eu acabei de falar, os íons já existiam, só que eles são separados, né? Não se cria íons nesse caso, apenas os separa. Vejamos aqui rapidamente. Vou tirar aqui o ponteiro, caneta. Esse esqueminha aqui, pessoal, de uma dissociação iônica. Preste atenção. Sal, jogado na água. O que acontece? Uma ampliação aqui, ó, o retículo cristalino de sal, está lá tudo junto. As moléculas da água começam, ó, a agir nos íons e veja que não existe apenas uma separação. O cloro vai para um lado e o sal para outro. Certo? As moléculas da água fazem esse trabalho, Tem essa energia, podem fazer isso. Esse fenômeno aqui é chamado de dissociação iônica. Eu apenas separo íons que já existiam, certo? Então é bem tranquilo. E essa solução, para provar, que é uma solução realmente eletrólica, ó, a luz acende, quando essa dissolução acontece. Vamos ver agora outro fenômeno muito importante. Ionização, Dois fenômenos muito importantes em reações químicas, O que são? A maioria dos eletrólitos, ela é iônica. Isso é evidente. Mas alguns podem ser moleculares, ou seja, alguns eletrólitos podem ser feitos de ligações covalentes, como é o caso dos ácidos, ácido clorídrico, por exemplo, Quando o eletrólito é molecular, ou seja, não é um íon, como a gente acabou de ver, acontece o quê? Quando ele se dissolve em água,
acontece a formação de íons. Dissolução iônica é a separação dos íons que já ocorriam, já existiam. Ionização é a formação de íons. Existe uma reação que forma íons através de quê? Dos átomos da molécula com átomos da água, certo? Ou seja, qual for o líquido, né, para fazer a solução. Então, nesse caso de ionização, é formação de íons. Dissolução iônica é apenas a separação dos íons que já existiam. Tranquilo quanto a isso? Tranquilo, né? Então, devido à reação das moléculas da substância com a água, esse fenômeno se chama ionização. Vejamos ele aqui. Só um minuto. Dá play aqui no vídeo. Temos aqui uma molécula de HCl dentro da água. O que acontece? A água reage com o HCl, separa e ao mesmo tempo forma um íon de um lado positivo e o lado negativo. Como é que acontece isso? Esse hidrogênio aqui do HCl, ele se une com a molécula de água, fica um íon chamado hidrônio. 3 hidrogênios com 2 oxigênios, aliás, 3 hidrogênios sim com 1 oxigênio, né? Fica tipo uma super molécula de água, chama-se íon hidrônio, aí ele fica positivo. E o cloro, vocês já sabem, ele já é negativo por natureza. Então, nesse caso, o ácido reage com a água e sofre ionização. Eu crio um íon que não existia, né? O HCl é uma substância molecular. Então, na água ele se ioniza, né? Interessante. E essa ionização também tem seus graus. Por exemplo, né, eu estou um esquema aqui de circuito eletrônico com a lâmpada. H2O, ou seja, água com açúcar. Açúcar é feito por moléculas, porém não é um composto eletrolítico, né? É um composto molecular comum. A lâmpada não acende, por quê? Nesse caso não existe formação de íons, então ela não vai passar corrente elétrica, né? Se não tem íons, não tem corrente elétrica passando. Água e sal, né? Como a gente viu, acontece o quê? Dissolução iônica, é uma solução iônica. A lâmpada acende. E água e vinagre. O vinagre é o quê? O vinagre já é uma solução de ácido acético e água, né, em devidas proporções. Ou seja, o vinagre em si já é uma solução de ácido e a gente acabou de ver que os ácidos são sim eletrolíticos, eles conduzem energia elétrica, né? A lâmpada acende. O vinagre se tornou, né, na presença de água, uma solução iônica de ácido acético. Porém, reparem bem um detalhe, pessoal. O grau de ionização da solução iônica água e sal. Olha como a lâmpada está forte, luminosidade alta. E no vinagre, luminosidade baixa, a lâmpada está fraquinha. Por que isso, professor? Porque o grau de ionização, ou seja, o número de moléculas ou de íons que são ionizados na água, no caso do sal, né, que se ligam com a água, que fazem ligação, é um número quase de 100%, é muito alto. Já no caso do vinagre, não são todas as moléculas de vinagre que vão reagir com a água. São algumas. Então, o grau de ionização do vinagre é baixo em relação ao sal, né? Então, por isso que a luz fica fraquinha, porque o fluxo de elétrons não é tão grande quanto com a água e sal, a solução iônica de verdade, né? Eletrolítico forte. Aí eu chamo como? Água e sal de uma solução eletrolítica forte. Água e vinagre ou água e álcool, por exemplo, uma solução eletrolítica fraca, né? A luminosidade já prova isso. O fluxo de elétrons é fraco. Veja só, pessoal. Considerando ionização e dissolução, começamos agora a falar das teorias
que a Arrhenius começou a montar, né? Eles e outros teóricos. Sobre o que? As funções inorgânicas, né? São essas funções que têm a ver com eletrólitos e não eletrólitos e as funções que têm a ver com quem sofre dissociação e aquela substância que sofre ionização. Começou-se a separar essas substâncias no grande grupo das funções orgânicas. Veja algumas curiosidades aqui. Só um minuto. Acreditava-se o quê? Que as substâncias orgânicas era que organizavam os seres vivos, né? E não está de tão errado, né? E as inorgânicas, essa era um pouco mais errada, seriam os seres que não têm vida, os minerais. Só que, estudando melhor, né? O que é considerado uma substância orgânica? Aquela que tem o carbono, tem uma cadeia carbônica. Então, todas as substâncias que possuem a cadeia de carbono nelas, elas são consideradas orgânicas. E todo o restante é inorgânico, né? O resto dos elementos químicos. É assim que a gente divide hoje, né? E o que nós vamos começar agora a estudar nas funções inorgânicas, né? Que tem tudo a ver com dissociação e ionização, vocês vão ver, são as 4 principais: ácidos, bases, sais e óxidos. É esse grande grupo, né, de funções de substâncias que têm uma função inorgânica. Esse grande grupo, né, das substâncias podem ser divididos nesses 4 grupos aqui, né? Ácidos, bases, sais e óxidos. Como foi que surgiu então essa ideia de função inorgânica, de ácido, de base, né? Essa classificação deve ter surgido por meio de alguma coisa, de algum experimento. Começou lá com Arrhenius, lembram? Já com aqueles experimentos eletrólicos que a gente viu, né? Alguns esqueminhas aqui. E depois foram aparecendo outras teorias. Vamos conhecê-las melhor, né? Vamos pegar um pouco da história dessa teoria ácido-base, né? Começou a marcar e dividir o composto orgânico para um lado e os inorgânicos se comportam dessa forma para o outro lado. Vamos lá. Esses foram os principais que contribuíram. Robert Boyle, por quê? Ele foi um dos primeiros que também rompeu com a alquimia, né, lá na antiguidade e começou a observar essas características nos compostos. Os ácidos ele chamou de ácido porque tinham sabor azedo e mudavam a cores de alguns corantes feitos de vegetais. As bases tinham sabor amargo, escorregadia, né? E também mudavam os corantes vegetais, mudavam cor. Aí Gay-Lussac começou o quê? Já melhorou o conceito. Veja que há um avanço, uma evolução, né? Fazem tudo isso que Boyle disse e neutralizam bases, os ácidos. Opa! Então quer dizer que ele fez um experimento. Pegou um ácido e uma base, jogou os dois no mesmo recipiente e viu que existia um fenômeno chamado neutralização. Aquela substância nem era ácida mais, nem era básica. Transformou em quê? Em sal e água, né? Mesma coisa, ele percebeu que as bases tinham sabor amargo, mudavam os corantes e tinha a capacidade de neutralizar os ácidos. A Arrhenius foi bem mais, evoluiu bem mais o conceito, né? Percebeu que o que? Ácidos dissolvidos em água ionizavam. O fenômeno de ionização acontece em quem? Nos ácidos. Ele percebeu que isso era o que caracterizava um ácido, né? Ionizavam liberando quem? O cátion H+. Então, e para ele, isso aqui era um ácido. Toda substância que se ionizava, né? Ela não tinha íons, mas ocorria íons em água e liberava H+, ele chamava de ácido. Veja que o conceito evoluiu bem mais do que esses aqui, né? E as bases, como é que ele considerava bases? Elas, dissolvidas em águas, apenas se dissociavam, liberando a hidroxila OH-. Veja que as bases sofrem dissociação, ou seja, já existia o íon, apenas foi separado. E os ácidos se ionizam, não existia íon, mas ao contato com a água eles se ionizam. As bases se dissociam, separam, ficando sempre o que? Um ânion
OH-. Esse era o conceito de Arrhenius. Bronsted-Lowry, né? Já mudou um pouquinho. O que é que eles pensavam? Que qualquer espécie química, seja um íon, seja uma molécula, né, que cede próton numa reação química. E é ceder próton, mas o elemento perde próton? Não, na verdade é uma troca de lugar dos elementos, né? Se acontece isso, eles chamam de ácido. Se o contrário acontece, ó, a base é qualquer espécie química que recebe, ou seja, ela ganha um próton, quer dizer, muda, troca de lugar com outro elemento químico. E a teoria de Lewis, né? É um pouco mais, assim, é parecida com a de Bronsted-Lowry, mas um pouquinho diferente. Em relação ao que? O ácido é qualquer espécie química que recebe um par de elétrons. Aqui ele trabalha com elétrons, né? O criador da fórmula eletrônica, né? Para os compostos. Então ele trabalha e percebe que essa troca é de elétrons. Quem recebe um par de elétrons numa reação eu chamo de ácido. Então é um conceito bem abrangente, né? E base é aquela espécie química que fornece e doa um par de elétrons em uma reação. Então eu amplio também o meu conceito de ácido e de base. Vejam que interessante, né? Vamos ver as principais teorias uma por uma agora. Teoria de Arrhenius. As principais considerações de Arrhenius. Qual era o que a gente acabou de ver? Que existiam partículas carregadas e dependendo se elas sofriam dissociação ou ionização, ele separava o grupo funcional, né? A função orgânica que era a substância. Ácidos, não esqueçam isso, na visão de Arrhenius, ácidos se ionizam, liberando H+, e se juntando com a água para ficar o quê? O hidrônio H3O. Então, quando você vê isso aqui, em algum lugar, lembre-se que isso é o que? A teoria dos ácidos diarrhênios. Você pode até achar assim no livro. Ácidos diarrhênios são o que? Espécies que se ionizam. Lembre-se do processo de ionização. E formam o hidrônio, H3+. H3O+. Tranquilo? E o que são bases na visão de Arrhenius? Sofrem dissociação. Por isso que é importante conhecer os dois processos. Dissociação iônica, liberando o hidroxila, OH-. Então, se uma substância qualquer sofre uma dissociação e libera OH-, para Arrhenius é uma base. Tranquilo? Como é que fica isso aqui? Ó? Exemplos, por acaso? Por exemplo, o HCl em água, né? Ou seja, em solução aquosa, acontece o que? O hidrogênio é liberado na água e o cloro vai para o outro lado. Quase 100% do HCl é ionizado. Isso significa que ele é um ácido forte e um eletrólito também forte. Quase 100% da substância é ionizada na água, ou seja, reage com a água. Seus átomos, suas moléculas reagem quase todas com água. Então, se torna um ácido forte e por isso também um eletrólito forte, se você colocar a lâmpada, vai ter muita luminosidade. Veja o exemplo das bases, né? Soda cáustica. O que acontece? O metal, sódio, vai para um lado e a hidroxila para o outro. Apenas eu fiz uma separação. E aqui, ó, veja que eu separei, porém esse H aqui vai se juntar com a água e vai formar esse H3O, né? Então ionizei aqui, ionizei o meu hidrogênio com a água. E aqui eu só separei, só dissociei. Dissociei, ficou um íon positivo e o íon negativo. Positivo e negativo faz o quê? Deixa passar a corrente elétrica. E como é quase 100% praticamente dissociado, né? Não fica moléculas inteiras de NaOH, de soda cáustica, ele é considerado uma base forte. Se ele é uma base forte,
Eletrólito forte, se você colocar a lâmpada lá, vai ter uma alta luminosidade. Então esse era o conceito de Arrhenius para ácidos e bases. Ele visualizava desse jeito, né? Com a ionização e a dissociação iônica. Esses dois fenômenos serviam para classificar ácidos e bases. Vejamos aqui bem rápido. Deixa eu me tirar aqui, pessoal. Liberar aqui. Eu quero que vocês prestem atenção nesse esqueminha, nesse vídeo. Aqui nós temos uma solução de ácido forte com água. Veja, um ácido forte qualquer com água. E a liberação, ó, do íon H3+, estão vendo laranja. E o ânion negativo, né? Que pode ser qualquer um aqui. Veja aqui, ó, luminosidade alta, porque é um ácido forte. Só paralisando aqui, ó. Perceba que esse laranjinha, ó, totalmente o hidrogênio do ácido está totalmente solto e se ligou na água. É esse laranja, tá vendo? E o azulzinho tá sozinho também, ou seja, sofreu uma ionização aqui praticamente completa, 100%. Ácido forte, eletrólito forte, ó, tá marcado aqui, ácido forte. Só para vocês terem a noção de como é que funciona, né? O hidrogênio vem se ligar aqui. Vamos ver também uma base forte, né? Como é que funciona? Aliás, primeiro um ácido fraco, perdão. Veja a diferença do ácido fraco com a água, ó. Pouquíssimos hidrônios são formados, os laranjinhas. Estou vendo que a maioria das moléculas do ácido estão aqui intactas. Não reagiram com a água, por isso que o ácido é fraco e é considerado um eletrólito fraco também. Olha a luminosidade, ó. A luminosidade dele vai ser bem baixa em relação ao ácido forte. Veja, a lâmpada é bem fraquinha. Agora vamos ver uma base forte. A base está lá, né? Já tem seu íon, seu ânion e seu cátion juntinhos, apenas vão ser separados, né? Veja que está aqui, ó, os amarelinhos de um lado, o azul do outro, tá tudo separado. Lâmpada acende muito forte. Uma base fraca. Uma base com água, ó. Ânions e cátions separados, mas pouquinhos em relação ao outro. E a maioria, ó, maioria da base, que é esse cinza, está sem reagir com água, sem se separar, sem se dissociar. Se ela não dissocia por completo, é uma base fraca. Vocês viram que a lâmpada acende bem fraquinha. Entenderam como é que funciona? Justamente esse é o experimento que foi feito por Arrhenius, né? Foi esse experimento aqui. Vamos avançar para essa teoria de Bronsted e Lowry. Quem são eles e o que é que eles pensavam, né? Esses dois camaradas de nome bem difícil formularam a teoria deles bem interessante, né? Independentemente da de Arrhenius e até no mesmo ano, praticamente foi no mesmo ano. Aliás, os dois estavam separados, o mais incrível ainda. E os dois pensaram do mesmo jeito, né? No mesmo ano, publicaram a pesquisa que os dois concordavam que o quê? As espécies doavam ou recebiam prótons, ou seja, um átomo saía, trocava de lugar com o outro e dependendo dessa troca ele era ácido ou ele era base. Veja como é então. Ácidos são substâncias capazes de doar um próton a outras substâncias. Bases são substâncias capazes de aceitar esse próton de outras substâncias. Então o conceito fica um pouco mais abrangente, né? Vê só. Um ácido aqui em água, né? E aqui a água, veja a água, que interessante que a água faz a função de base, né? O ácido nítrico aqui, junto com a água. Aqui o ácido e a água faz a função de base. Aí existe a troca, né? Ó. O hidrogênio saiu daqui. Estão vendo aqui, ó. E foi parar no... formar aquele íon hidrônio, né? Que a Arrhenius já tinha percebido. Então, se ele saiu daqui e foi para cá, ele doou um próton. Doou um próton, quer dizer, doou
um elemento químico, né? O próton foi junto com o elemento. E a água, que era base, fez o quê? Recebeu, né? Recebeu esse próton e se tornou ácida. E a base, o ácido aqui, aliás, perdeu, doou o próton e esse íon recebeu. Se ele recebeu, ele aceitou, ele se transformou em base. Veja que conceito interessante, né? Na verdade é a troca de átomos. Eles falavam como doar prótons, né? Mas na verdade era a troca de lugar de átomos. Aqui, ó. E o interessante é que nessa teoria, dependendo da substância, a água pode se transformar num ácido, dependendo da visualização, ó. Na amônia aqui, a amônia funciona como base e dessa vez a água é um ácido. Por quê? A água foi quem perdeu o seu hidrogênio aqui, ó. Saiu do H2O e foi para compor o NH4. E quem ficou aqui sozinho, só o OH, né? Perdeu um H da água, ficou só um O e um H menos. E aqui o que? Perdeu e ganhou. Então transformou-se a água que era ácido, ficou só a hidroxila, transformou-se em base. E a amônia, que era uma base, transformou-se em ácido porque recebeu mais um hidrogênio. Então, um recebeu e o outro doou prótons, ou seja, doou hidrogênio, né? Essa troca de hidrogênio. Veja aqui a troca mais uma vez, ó. Quando eu junto os dois, eu tenho o que, ó? Hidrogênio saiu daqui e veio parar aqui, formou outro composto. Então, eles consideravam essa troca de átomos, né? O átomo saía de um canto e ia para outro, como a gente já viu em reação química, nada pode ser destruído ou criado. Os elementos como que só apenas trocam de lugar. Um sai de um lugar, vai para outro, né? Vai compor. E essa troca muda totalmente as características da substância. Foi como eles pensavam, né? Essa troca de lugar, dependendo de quem fizesse isso, né? O ácido era capaz de doar e a base era capaz de receber esse átomo, né? Uma teoria bem interessante, né? E abrangente. Veja como funciona aqui nessa animação. Aqui eu tinha um ácido, né? Ele doou, né, o próton, um hidrogênio saiu aqui desse ácido, do HCl, e foi para onde? No hidrônio da água, ó, aqui, ó, se juntou. Esse fato de ele ter doado, se ele doa, ele é considerado ácido. Se ele recebe, ele é considerado a base. Ó, veja outra situação bem interessante que eles tinham esse conceito. Um ácido, na visão deles, sempre vai ter uma base conjugada quando perdeu. Se transforma em base. E a base se transforma em ácido conjugado. Por quê? Dependendo da troca de prótons, né, como diz a teoria, um troca com o outro e um já é conjugado, se transforma na base conjugada do outro. É como se trocasse de polaridade, né, positivo e negativo. Mas na verdade é um ácido se transforma em base e a base em ácido. Por conta desse movimento aqui dos elementos, no caso aqui do movimento do hidrogênio. Uma hora ele é ácido, quando ele troca, quando ele doa seu próton, ele se transforma em base. Tranquilo, né, pessoal? E a teoria de Lewis, um pouco mais abrangente ainda. Como era? Veja que interessante. Gilbert Newton Lewis, ou Lewis, né? Formulou que as substâncias doavam ou recebiam pares eletrônicos. Então ele não visualizava simplesmente uma troca de lugar de elemento químico todo, né? O próton, né? O elemento todo que mudava. Mas ele percebia os pares eletrônicos. Como é que ele chamava os ácidos? São substâncias capazes de receber um par de elétrons. Eles recebem. E as bases? As bases são capazes de doar esse par de elétrons para outras substâncias. Sendo assim, como é que fica? Uma reação ácido-base consiste na formação de uma ligação covalente mais estável possível, né? Coordenada, ou seja, só um doa
elétrons, um par de elétrons para outro, né? Ela tem um sentido. Ela é aquela ligação dativa que a gente viu, né? Para tornar a substância mais estável. Veja que interessante, na visão de Lewis, o ânion, aliás, o cátion H+, é considerado um ácido e a hidroxila ou H- é considerado uma base. Para a reação de formação da água, eu tenho ácido e base, e os dois vão formar uma substância como de ligação covalente, ou seja, uma molécula de água. Veja que interessante. Na visão dele, isso aqui eu já posso chamar de ácido e a hidroxila já posso chamar de base, né? Mesmo jeito aqui, ó. Se ocorreu uma doação, o outro recebeu, eu tenho uma substância molecular e estável, né? Estável aqui. Tem um ácido e uma base. Então ele considerava esse movimento dos elétrons. A Reynolds considerava, vamos voltar um pouquinho para a gente fechar aqui nossa aula. A Reynolds considerava o fenômeno de ionização para ácidos e dissociação para bases. Bronsted e Lowry, né? A pronúncia não é boa, vamos me desculpando, mas considerava o que? Essa troca de elemento químico, no caso de próton, né? O próton junto com o elemento sair de um lugar e ia para o outro, dependendo quem recebia era um, quem doava era outro. E na visão de Lewis, como é que ele considerava ácido e base? Na troca de pares eletrônicos, né? Quem recebia era ácido, quem doava era considerado uma base. Então, nessa troca de ácido e base, ficou bem mais abrangente um conceito de ácido-base, mais abrangente do que a Reynolds, que começou toda a história, né, de ácido-base. Muito bem, ficamos por aqui, pessoal, até a próxima aula, né? Um abraço, fiquem na paz.